Olá pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre adolescência, doenças e drogas, tá? Vocês sabem que é durante a adolescência que o jovem forma a sua personalidade e individualidade, mas é também o período em que as drogas se fazem mais presentes. Nessa fase da vida, há necessidade de ações educativas na escola, na família, no sentido de prevenção do uso das drogas entre os adolescentes, alertando-os principalmente sobre os fatos de riscos a ele relacionados. A adolescência é um período crítico na vida de cada indivíduo, pois nessa fase o jovem vivencia descobertas significativas e afirma a sua personalidade e individualidade no mundo. Entretanto, é também nessa fase que o conceito de interação grupal é perceptível e o adolescente busca pertencer a um grupo com o qual se identifica. Este grupo terá a capacidade de influenciar as ações do adolescente e fará com que ele adote atitudes com as quais serão a prova para esse grupo da sua aceitação na tribo. Um dos desafios é o consumo do álcool. O consumo do álcool em excesso pelos adolescentes traz várias consequências graves para a sua saúde, evidenciando-se que esta droga socialmente aceita é a porta de entrada para o consumo e o vício de outras drogas, ditas ilícitas. Os pais, no sentido da sua participação efetiva na educação dos filhos, precisam estabelecer uma relação baseada na confiança e no exemplo, com uma conduta em relação ao álcool de serenidade e equilíbrio. As drogas psicotrópicas, elas podem ser classificadas em psicolépticas, que são sedativos, psiconalépticos, que são drogas estimulantes, psicodislépticos, que são drogas perturbadoras. O efeito combinado ou potenciados dessas drogas é visível. Podem ser divididas em naturais, semissintéticas ou sintéticas, ilícitas ou lícitas. De acordo com a segunda Conferência Internacional de Promoção da Saúde, o uso de tabaco e álcool, descrito como dois grandes riscos à saúde, merecem imediata atenção dentro das perspectivas das políticas públicas voltadas à saúde. As drogas lícitas são aquelas que são legalizadas, produzidas e comercializadas livremente, que são aceitas pela sociedade. Os dois principais exemplos de drogas ilícitas são o cigarro e o álcool. Outros exemplos de drogas lícitas são os anorexígenos, que são moderadores de apetite, os benzodiazepínicos, que são remédios utilizados para reduzir a ansiedade, entre outros. Já as drogas ilícitas são drogas cuja comercialização é proibida pela legislação. Além disso, as mesmas não são socialmente aceitas. Por exemplo, a cocaína, maconha, crack, heroína e metanfetaminas. Efeitos da maconha em curto e longo prazo, depois de consumir a cannabis, a pessoa pode apresentar alguns efeitos físicos, como memória prejudicada, confusão entre passado, presente e futuro, sentidos aguçados, mas com pouco equilíbrio e força muscular, perda da coordenação, aumento dos batimentos cardíacos, percepção distorcida, ansiedade, olhos avermelhados por causa da dilatação dos vasos sanguíneos oculares, né? Boca seca e dificuldade com pensamentos e soluções de problemas. Gente, de acordo com a Agência Americana de Combate às Drogas, o consumo prolongado de maconha pode causar danos aos pulmões e ao sistema reprodutivo. Isso mesmo que você ouviu, danos aos pulmões e ao sistema reprodutivo. Como assim? As pessoas que fumam maconha também estão suscetíveis aos mesmos problemas das pessoas que fumam tabaco, como asma, efizema pulmonar, bronquite e até mesmo câncer. Tá? Então fica o alerta. Falar um pouquinho agora sobre a cocaína. A eritroxilon-coca é uma planta encontrada na América Central e na América do Sul. Uma substância alcaloide que constitui cerca de 10% da folha dessa planta é chamada de benzoimetillequigonina e é capaz de provocar sérios problemas de saúde e também sociais.
Na primeira fase, as folhas são prensadas em ácido sulfúrico, querosene ou gasolina, resultando em uma pasta denominada de sulfato de cocaína. Na segunda e última, utiliza-se ácido clorídrico, formando um pó branco. Assim, nesse segundo caso, ela pode ser aspirada ou dissolvida em água e depois injetada. Já a pasta é fumada em cachimbos, sendo chamada, neste caso, de crack. Há também a merla, que é a cocaína em forma de base, cujos usuários fumam-na pura ou juntamente com maconha. Pessoal, atuando no sistema nervoso central, a cocaína provoca euforia, bem-estar, sociabilidade. Pelo fato de que nem sempre algumas pessoas conseguem ter tais sensações naturalmente e de forma intensa. Uma pessoa que se permite utilizar esta substância tende a querer usar novamente, e mais uma vez, e assim sucessivamente. Porém, o coração tende a acelerar, a pressão aumenta e a pupila se dilata. O consumo de oxigênio aumenta, mas a capacidade do pulmão de captá-lo diminui. Esse fator, juntamente com as arritmias que a substância provoca, arritmias cardíacas, deixa o usuário predisposto a infartos. O uso frequente também provoca dores musculares, náuseas, calafrios e perda de apetite. Como a cocaína tende a perder sua eficácia ao longo do tempo de uso, fato este denominado tolerância à droga, o usuário tende a utilizar progressivamente doses mais altas, buscando obter de forma incessante, a cada vez mais inconsequente, os mesmos efeitos agradáveis que conseguia no início do seu uso. O problema é que dosagens muito frequentes e excessivas provocam alucinações táteis, visuais e auditivas, ansiedade, delírio, agressividade e principalmente paranoia. Então não vale a pena. Gente, existem ainda os agravantes recorrentes da forma do uso da cocaína. No caso, a cocaína injetável, por exemplo, que pode provocar contaminação por doenças infecciosas, como a hepatite e a AIDS, e infecções locais. No caso daqueles que inalam, comprometimento do olfato, rompimento do septo nasal e complicações respiratórias, estas últimas também típicas de fumantes, incluindo aí bronquite, tosse persistente, disfunções severas. Tá? Se a mulher estiver grávida, ou seja, nas gestantes, podem ter bebês natimortos, com malformações ou comprometimento neurológico. Um sintoma clássico do usuário de cocaína é a pupila dilatada. Porém, você deve se aproximar muito para perceber, principalmente se os olhos forem escuros. Fala um pouquinho sobre as metanfetaminas, também conhecidas com nomes como crank, cristal, vidro, ice ou meth. Ela causa mais dependência do que a cocaína ou o álcool e aprisiona os usuários em um ciclo devastador social e familiar. As metanfetaminas possuem efeitos colaterais deformantes. Entre eles, os predominantes são em nível do sistema nervoso central, que apresentam como consequências o aumento das sensações de estado de alerta, né, despertado, o aumento da atividade física, diminuição do apetite e euforia, irritabilidade, insônia, confusão, tremores, ansiedade, paranoia e agressividade. A nível cardiovascular, os efeitos incluem a aceleração do ritmo cardíaco, aumento da pressão arterial e danos irreversíveis a nível dos vasos sanguíneos. A hipertemia, que seria a temperatura corporal elevada, e convulsões ocorrem em casos de sobredosagem e, se não forem tratadas imediatamente, podem resultar em morte. Gente, os consumidores podem exibir sintomas de comportamento violento, deteriorização social e ocupacional progressiva, estados de ansiedade e confusão, características psicóticas como paranoia, alucinações auditivas, distúrbios de humor, estados de ilusão, tais como a sensação de insetos a rastejar no interior da pele, que é conhecido como formigueiro. A paranoia, ela pode resultar
em pensamentos suicidas ou homicidas. Portanto, é muito grave esse quadro do usuário. A heroína. Gente, a heroína é uma droga do grupo dos opioides, também conhecidos como analgésicos narcóticos. Outros opioides, como o ópio, a codeína e a morfina, são substâncias naturalmente extraídas da papoula. A heroína, ela é derivada da morfina e codeína. A heroína é uma substância depressora do sistema nervoso central, sendo capaz de alterar as sensações de prazer e dor. A heroína, ela pode ser injetada, inalada ou fumada. Todas as formas de uso da heroína causam dependência e tolerância. Então, gente, quais são os efeitos imediatos provocados pela heroína? Alguém sabe? Não? Então vamos lá. Primeiro, os usuários relatam uma diminuição das sensações como dor, fome, tosse e desejo sexual. A respiração, a pressão arterial e a frequência cardíaca elas ficam aumentadas à medida que a dose aumenta, fazendo com que o usuário se sinta aquecido, pesado e sonolento. Altas doses podem causar náuseas, vômito, intenso prurido, coceira. Quais são os problemas causados pela heroína? Gente, o uso crônico da heroína pode provocar colapso dos vasos sanguíneos, infecção bacteriana das válvulas do coração, abscessos, doenças do fígado e rins, pneumonias e tuberculose. O dependente de heroína também pode ter problemas sociais e familiares. Por quê? Porque ele torna-se apático, desanimado, perdendo o interesse pela sua vida profissional e familiar. Então, a necessidade de doses crescentes da droga pode levar o indivíduo a ter problemas financeiros, resultando em mais problemas sociais. Além disso, sabe-se que é perigoso dirigir após fazer uso de heroína, pois causa sonolência, reduz a coordenação motora, as reações ficam mais retardadas e a visão pode ser afetada. Então, fica o alerta. O crack é outra droga. Ele é preparado a partir da extração de uma substância alcaloide da planta Erythroxyloncoca, chamada popularmente de crack. Tal droga ela é fumada em cachimbos. Cerca de 5 vezes mais potente que a cocaína, sendo também relativamente mais barata e acessível que outras drogas, somente no Brasil, cerca de 600 mil pessoas atualmente são dependentes do crack. Em pouco tempo, essa droga fará do seu usuário escravo e que fará tudo para tê-la em mão. A relação dessas pessoas com o crime, por tal motivo, é muito maior do que em relação às outras drogas. Gente, uma das coisas que chama a atenção é o comportamento violento. É um traço típico de quem usa crack. Os neurônios vão sendo destruídos e a memória, a concentração, o autocontrole são nitidamente prejudicados. Cerca de 30% dos usuários perdem a vida em um prazo de 5 anos. O mal do século, como é conhecido o crack, já atinge 30% dos usuários que perdem a vida em um prazo de 5 anos ou pela droga em si ou em consequência do seu uso. Suicídio, envolvimento em brigas, prestação de contas com traficantes, comportamento de risco em busca da droga, como prostituição, o aumento do risco de se contaminar com doenças sexualmente transmissíveis e com o sistema imunológico dos dependentes se encontra cada vez mais debilitado, as consequências são preocupantes. No Brasil, a estatística revela que de 108 maiores cidades do país, percebeu-se que 22,8% da população de faixa etária entre os 12 e 65 anos de idade já fez uso na vida de qualquer droga psicotrópica, exceto o álcool e tabaco, o que corresponde a quase 12 milhões de pessoas no Brasil. Gente, somente de tabaco foram relatados 44% e do álcool 74,6% da mesma faixa etária. Falar um pouquinho do tabagismo. O tabaco não só traz malefícios para quem fuma, mas também para quem convive com ele, os chamados fumantes passivos, né? Já o álcool é um contribuinte para distúrbios sociais e traumas físicos e mentais.
O uso de bebida alcoólica reflete na baixa produtividade, influenciando em acidentes de trânsito ou delinquências. O uso e o abuso de álcool e outras drogas contribuem para desencadear situações de vulnerabilidade na adolescência, a exemplo dos acidentes, suicídios, violência, gravidez não planejada e a transmissão de doenças via sexual e endovenosa, no caso das drogas injetáveis. Portanto, é preciso que o poder público e as famílias tracem ações com a divulgação interna nas unidades, visitas domiciliares, divulgações na comunidade, estabelecimento de parcerias institucionais com famílias, associações juvenis, grupos sociais e religiosos, clubes, escolas, para que essas ações sejam fundamentais para que um maior número de adolescentes seja envolvido e informado sobre as perdas e os ganhos quando se escolhe ou se abdica das drogas. Como se livrar das drogas? Essa é uma questão. Né? É verdade que a prática desportiva, né, selecionar grupos sociais e de amizades, se afastar das más companhias, participar de atividades educativas, aprender uma profissão, ter um trabalho, ajudam a desenvolver essa pessoa, além de procurar o desenvolvimento espiritual e humano, como ter uma prática religiosa e fé. As doenças que estão relacionadas ao uso das drogas, principalmente são a AIDS, o câncer, a depressão, os distúrbios comportamentais, DST e o alcoolismo. Portanto, fica o alerta, preste atenção, evitem as drogas, não vale a pena. Tá? Até mais, até breve. Então é isso.